dia a todos, bem-vindos. Acho que os nossos convidados não precisam de apresentação, são ambos advogados e vamos ouvir primeiro uma exposição breve de cada um deles e depois, em seguida, então, teremos algumas perguntas e algum debate. Bruno Santiago, pode ser primeiro? Então vá, se faz favor. Então, este tema tem essencialmente a ver com garantias dos contribuintes. E garantias não no sentido de hipotecas ou penhores, mas garantias no sentido que, da mesma forma que há um dever fundamental dos contribuintes pagarem impostos, há também um direito fundamental a não pagarem mais impostos do que vem previsto na lei. E este direito substantivo, do ponto de vista processual, representa também o direito a que os contribuintes possam impugnar as liquidações com as quais não concordam. E a administração fiscal, quando entende que há imposto em falta, o que faz, nos termos da lei, é faz o relatório, justifica, fundamenta porque é que há imposto em falta e, seguidamente, faz uma liquidação de imposto. Durante neste processo, se entender que há indícios da prática de um crime, a administração comunica ao Ministério Público para saber o inquérito. E o contribuinte, quando não concorda com a liquidação, vai contestá-la nos tribunais fiscais. Sendo que, nos termos da lei, enquanto estiver a ser discutida a legalidade da liquidação, o processo de crime que tiver sido aberto, por haver indícios da prática de um crime, é suspenso. O que faz todo sentido, porque, naturalmente, em princípio, só haverá crime se houver imposto em falta. Se o Tribunal Fiscal entender que não é devido imposto, cai por terra, em princípio, o processo de crime. Isto é a lógica, isto é o que está na lei, em especial no regime geral das infrações tributárias. Ora, o que é que a administração está a fazer? A administração está a fazer aquilo que não deve fazer. A administração, leia-se a administração fiscal, está não liquida o imposto. Portanto, abre logo um processo de crime e assim não dá oportunidade aos contribuintes de irem contestar nos tribunais que existem para o efeito, que são os tribunais tributários, quando não concordam no caso não há liquidação, portanto, quando não concordam com o tema. E, portanto, ao fazer isto, na verdade, a administração está a coagir os contribuintes. Por um lado, na medida em que o contribuinte tem a ameaça de uma sanção, uma pena, que por vezes pode ser privativa da liberdade. Por outro lado, porque do ponto de vista mediático e reputacional, faz muito mais moça um processo de crime do que um processo fiscal. Nunca ninguém viu as televisões à porta de um tribunal tributário e todos os dias fomos inundados com as televisões à porta dos tribunais criminais. Portanto, o contribuinte que não se deixa amedrontar tem que ir discutir a questão fiscal perante um tribunal, perante um juiz criminal, que devia estar a avaliar se há ou se não há crime e não propriamente a avaliar se há ou não há imposto. É esta a atuação que temos vindo a assistir cada vez mais e que, enfim, está a tropar as regras do jogo, por assim dizer. Obrigada. E depois de ouvirmos o especialista em direito fiscal, vamos então à parte criminal, que é quem acaba por ter que fazer a defesa desses crimes tributários. Muito obrigado. E, portanto, é o Tiago. Já toda a gente conhece, mas Tiago Félix da Costa. Muito obrigado, Eder. Como dizia o Bruno, no fundo há um problema, em primeiro lugar, um problema de garantias em sede do processo tributário, que se transfere, esse mesmo problema se transfere para o processo criminal. Porquê? Nós estamos a assistir, como o Bruno referiu, é que em vez do processo tributário correr os seus termos normais e na jurisdição tributária, quer perante a autoridade tributária, quer depois perante os tribunais tributários, o contribuinte pode discutir o imposto que a administração considera em falta ou pode discutir a correção das declarações, isso vai se transferir para o processo de crime. O que acontece no processo de crime? O Ministério Público não está particularmente especializado em matéria tributária, muitas vezes é coadjuvado por quem
pela própria autoridade tributária, pelos técnicos da autoridade tributária, e depois vamos ter esse problema agravado quando o processo está perante um juiz, seja o juiz de instrução criminal, seja um juiz ou um coletivo de juízes em fase de julgamento, que é avaliar, estamos a falar muitas vezes de questões fiscais muitíssimo complexas, não estamos a falar no simples caso do declarou ou não declarou, esses casos são mais ou menos evidentes, mas estamos a falar de fiscalidade muito complexa que vai ser avaliada por um juiz que não tem, um juiz ou um conjunto de juízes, que não tem uma especialização na matéria. E, portanto, isso diminui muitíssimo as garantias, agora aqui, dos arguídos, que enfrentam estas suspeitas em sede de processo de crime, porque não tem um interlocutor ou idóneo, no caso da administração tributária, que tem interesse na própria investigação criminal, não é? Como todos sabem, o Ministério Público é independente e, em princípio, não quer dizer que não possa acontecer, em termos concretos, aqui e acolá, mas, em princípio, o Ministério Público e, mais ainda, os juízes são independentes. A autoridade tributária, apesar de poder ser nomeada como um órgão de polícia criminal, a verdade é que tem um interesse naquela investigação, sobretudo, como o Bruno referiu há pouco, se houver a intenção de, com a investigação criminal, pressionar os arguídos a pagarem o tributo, seja autoliquidarem o tributo que a AT considerem falta, seja depois através de pedidos de indenização, acordos de suspensão provisória do processo, o que for. E, portanto, parece-me que esta questão é fundamental, não é uma questão que se discuta muito ou que se debata muito, mas é fundamental perceber como é que se estabelecem divisórias cristalinas entre aquilo que é matéria tributária e aquilo que é processo tributário e aquilo que é processo de crime. Agravado também por alguma dificuldade de estabelecer fronteiras, às vezes, entre o ilícito tributário e o ilícito criminal. Há certas normas tributárias e criminais que se podem confundir. Estou a pensar, por exemplo, nas normas anti-abuso e na fraude fiscal por simulação e, portanto, são fronteiras difíceis de estabelecer, que a doutrina tem vindo a tentar estabelecer essas fronteiras, mas ainda é bastante difuso. E isto torna esta dificuldade de estabelecer estas fronteiras de modo concreto, torna o processo crime bastante arbitrário. Muito obrigada, Tiago. Isto é particularmente importante, eu não sei, mas deduzo que a maior parte das pessoas que nos veem e ouvem são de direito, mas isto é particularmente importante se notarem que nos últimos anos todos os grandes casos disputados em Portugal, a começar mais ou menos na Operação Furacão, pelo menos é o maior de que tenho memória, têm sido desencadeados como o processo do Al Capone. Quer dizer, na falta de capacidade de prova ou de indícios de prova de corrupção, vai-se pelos crimes tributários, o que perverte o sistema. E eu gostava de falar de duas faces disso. Por um lado, de um ponto de vista de micro, de como é que os clientes e vocês próprios advogados lidam com isso. Por outro lado, de um ponto de vista de política legislativa e de prática das instituições. Por exemplo, não dizem vocês, mas digo eu, sou jornalista, não faz mal, há uma brigada da autoridade tributária, mais que uma brigada, penso, mas enfim, são mais de 20 homens que estão para aí desde 2004 a 2005 provisoriamente instalados no DCAP a funcionar como se fossem a Polícia Judiciária, como se fossem o coadjuvante, o órgão de Polícia Criminal, o PC, do DCAP, que é o Departamento Central de Inspeção e de Ação Penal, que portanto, é o mais importante dos órgãos do Ministério Público que investiga os crimes mais importantes. E pronto, feita essa minha exposição também, queria começar por perguntar, Tiago, se não lhe parece que esta forma que até chega às vezes a ter contornos de chantagem sobre o contribuinte, é mais para que os impostos sejam pagos, dado que os tribunais tributários são famosos pela demora nos processos,
é mais para pagar imposto ou porque realmente querem condenar alguém à prisão? Tiago, desculpa, só uma coisa, Inês, que para além de serem famosos pela demora, os tribunais tributários também são famosos porque dão mais razão aos contribuintes do que ao fisco. Pois, exatamente, também é importante. Isso também tem importância, claro. Sim, eu acho que temos de distinguir dois tipos de casos. Os casos em que, de facto, no início há uma investigação tributária ou um processo tributário e que depois convola rapidamente para um processo de crime antes ainda da liquidação. Temos de distinguir estes casos que nos parecem que são casos em que pelo menos pode estabelecer a dúvida se a administração a administração tributária está ou não a utilizar o processo de crime para conseguir o seu tributo. Mas por isso é que eles estarem a funcionar em conjunto dentro do principal órgão do Ministério Público é completamente perverso. Porque aí é muito fácil você fingir que começou por uma coisa tributária. Sim, mas há outros casos, também é preciso compreender que no tipo de casos o que acontece é que na criminalidade económica tipicamente há dois crimes que se verificam, não é? Assumindo que existe um caso em que de facto há criminalidade económica, se pensar num crime de corrupção, por aí fora, tipicamente verifica-se o crime de fraude fiscal e um crime de branqueamento. Sim. Porquê? É natural, porque as peitas, Não declararam. aquilo que é recebido num acordo corruptivo, em princípio não é declarado, e porque muitas vezes há, da parte dos agentes do crime, a intenção de ocultar a sua proveniência, e isso pode levar à prática de um crime de branqueamento de capitais. Enfim, se ter órgãos de polícia criminal, que são a autoridade tributária, é desejável do ponto de vista do sistema, enfim, é uma discussão possível. Parece estranho que na criminalidade económica ou financeira estes crimes sejam investigados, não, acho que é normal. O que verdadeiramente me preocupa, enquanto advogado, enquanto cidadão, é esta instrumentalização do processo de crime relativamente ao processo tributário. Porque o que nós assistimos, para se ter uma ideia, são realidades que, enfim, até pensando no mesmo universo de agentes ou de contribuintes, uma determinada realidade tanto pode ser perfeitamente resolvida no processo tributário e o contribuinte contesta e acaba eventualmente por ganhar passados alguns anos, é verdade. A mesma situação, de hoje para amanhã, pode virar crime. Basta que, por exemplo, estejamos a falar de figuras ou de organizações com mediatismo, basta que alguém pressione mediaticamente para que as pessoas sejam investigadas e passamos de uma situação em que o processo poderia ser um processo tributário para um processo de crime. Eu não estou a dizer que isto seja feito sempre com uma intenção ou propositadamente, porque depois também é verdade que se há uma notícia pública que indica que a pessoa A, B ou C praticou um crime de fraude fiscal, é normal que o Ministério Público, aliás, é de acordo com o princípio da legalidade, É obrigatório. é normal que o Ministério Público, e é obrigatório que o Ministério Público, abra uma investigação criminal. O que, porventura, seria interessante discutir é se estas regras não deveriam estar mais afinadas para, pelo menos, esta dúvida, não se poder estabelecer. Mas o Bruno tem alguma coisa a acrescentar a isso? Não. Apenas o facto de aquilo que eu já disse, que é à partida, para haver um crime fiscal, tem que haver imposto em falta. Portanto, natural é que haja uma liquidação e o contribuinte possa impugnar a mesma caso não concorde com ela. Pois, o fator mediático de que vocês falavam tem enorme peso, porque eu tenho aqui, eu fui fazer uma busca na internet de SIAP, crimes fiscais, e aparecem centenas ou milhares de resultados, e eles fazem um comunicadozinho a dizer são 3.739.663 euros que estão em causa no processo, e o Ministério Público deduziu a acusação contra 47 arguídos, e quer dizer, e descrevem a história do processo, e este processo, por exemplo, este que eu estou a ler, os crimes foram praticados, os supostos crimes, não é? Os factos investigados, no fundo,
foram praticados entre 2008 e 2012 e o comunicado a dizer que foi feita a acusação é de 2017. Portanto, de 2008 para 2017 são 9 anos. E é a acusação. Ainda há instrução, se for o caso, e há sempre, não é? Sobretudo nestes crimes em que as pessoas querem contraditar logo para tentar não ir a julgamento, não é? Portanto, há inúmeros casos de empresas que foram à insolvência por estarem envolvidas, ou alegadamente envolvidas, em processos destes. Eu conheço alguns casos importantes, não da Operação Furacão, mas de outras operações que às vezes nem chegam a ter acusação. Estão 7 anos, 8 anos, 9 anos e depois são arquivados os processos sem que sequer seja deduzida a acusação. Mas deixa-me dizer que, sendo que hoje há uma regra que diz que, uma sessão dessas, a administração fiscal goza de mais de um ano após o arquivamento do processo para liquidar imposto. Portanto, mesmo que se conclua que, ao fim de 10 anos, não há crime, a administração fiscal ainda pode, no prazo de um ano, liquidar imposto. Ao contrário da regra normal que diz que só se pode liquidar imposto no prazo de 4 anos. Pode ter um processo que quiser durar 20, a administração fiscal, um processo de crime, pode acabar Pode liquidar arquivado. até ao ano 21? Loucura, isso não sabias. Obrigada, Bruno, por ter. Bom, vocês acham que não há outra maneira de fazer isso ou haveria outra maneira de pôr a justiça tributária a funcionar? Seguramente que sim, porque ela funciona devagar, mas neste caso muito particular bastaria que se cumprisse a lei. Ou então se fizesse criasse uma norma que acho que parece que seja que é devida, que é, na mesma medida que há uma norma geral anti-abuso para, no fundo, apanhar esquemas dos contribuintes, se calhar também devia haver uma norma geral anti-abuso, mas para apanhar esquemas da administração. Seria interessante. Pois, isso era uma verdadeira inovação, mas talvez a nível mundial não fosse inovador. Como é que vocês se organizam dentro da Moraes Leitão Galvão Teles, etc. e associados? Como é que se organizam quando há um grande processo que começa com fraude fiscal ou com burla fiscal agravada, enfim, com esses crimes? Como é que se organizam? Como é que fazem a defesa? Como é que preparam o processo e o cliente? Há algum segredo da indústria ou posso perguntar? Nós trabalhamos em departamentos distintos. Eu sei, por isso é que pergunto como é que se articulam. É departamento criminal e a maior parte das vezes o que acontece é que uma sessão de crime fiscal, quer se queira, quer não, está-se perante um crime. Portanto, quem costuma tomar a liderança é o departamento criminal, sendo que, como envolve algumas vezes questões fiscais complexas, nós trabalhamos com o departamento criminal no sentido de explicar precisamente essas questões e explicar o que é que está por trás daquela situação no caso concreto. E porque há situações complicadas, como os carrosséis do IVA, que são... Até outras mais complicadas. Porque, lá está, porque a sua pergunta salienta este problema que é, nós na jurisdição criminal, como dizia o Bruno, temos que fazer equipas conjuntas. Em sede criminal estar a discutir questões fiscais bastante complexas. Nós, enquanto cidadãos, pensamos no nosso caso, não? O IRS declara, não declarou, a despesa que é admissível, a despesa que não é admissível. Pronto, isto é a fiscalidade, eu diria, para crianças. Mas há uma fiscalidade muito mais complexa, inclusivamente, enfim, não reúne consensos por vezes entre os fiscalistas, sejam da administração tributária ou não. Há questões fiscais muito complexas que passam todas a ser discutidas num processo que não está preparado para isso. Enfim, teoricamente o processo penal é um processo sempre suficiente, não é? Portanto,
Teoricamente, o juiz penal tem sempre capacidade para conhecer todas as questões que lhe são submetidas, mas é só teoricamente, porque por vezes as peças que nós fazemos neste tipo de processos são peças em grande parte feitas por fiscalistas, com muitos termos próprios da fiscalidade, Pois. termos que são estranhos que serão estranhos, quer para o Ministério Público, e quando eu digo o Ministério Público, começa logo aqui o problema. O Ministério Público confia em quem? Em quem é que o Ministério Público vai confiar? Naquilo que o contribuinte, através dos seus advogados, lhe está a dizer, ou naquilo que a autoridade tributária lhe está a dizer? E, mais uma vez, sem nunca fazer um processo de intenções, não é disso que se trata, mas a autoridade tributária está interessada no resultado, tem um interesse próprio no resultado. E, portanto, tem um interesse, quanto mais não seja técnico, de fazer prevalecer um determinado entendimento técnico. É técnico ou é para receber dinheiro para os... Pode ser técnico, pode ser técnico. Pode ser técnico, pode ser por estar interessado em receber o tributo, enfim. Mas o que é importante é perceber que a jurisdição, que as garantias dos arguidos neste tipo de processos ficam extremamente diminuídas, porque eu tenho o Ministério Público, pode, tal como eu, não é especialista no tema fiscal A, ou B, ou C, ou D, está a ouvir quem? O seu OPC, que é a autoridade tributária. Ok, acusa, fiando-se no juízo da autoridade tributária e no seu próprio, evidentemente, acusa. E depois vamos estar a discutir perante um juiz, pode estar a tratar de difamação, tráficos, enfim, tudo mais eu posso imaginar, questões de uma complexidade fiscal enorme. E depois, quando nós falamos de problemas, como falou há pouco, a morosidade da justiça, perguntamos-nos se o juiz levar a sua missão como ele for, tem que perder tempo, tem que estudar. Não é? O juiz não tem apoios, não tem pessoal, não tem staff, não tem especialistas, não tem autoridade tributária, ainda bem. Portanto, estes processos tendem a demorar e, quanto a mim, diminuem significativamente as garantias dos arguidos, porque vem um tema técnico fiscal ser discutido numa sede que não é a própria. A sede própria seria o processo tributário. Ainda por cima ser discutido normalmente de uma forma já pública, ou portanto com a empresa já em questão e o contribuinte já sob suspeita pública, não é? Porque essa história do princípio... Mas isso leva-nos à relação entre... Leva, eu sei, um mas... problema geral. Leva, mas a verdade é que a presunção de inocência é uma mentira legalmente orquestrada e que as pessoas conjugam sempre que lhes dá jeito, não é? Porque a presunção é de culpabilidade. Se a pessoa foi acusada depois de ser investigada, a presunção é de que é culpada de alguma coisa. Mesmo que seja vendida. Não é uma presunção legal, mas é a presunção geral do povo e, portanto... mas, pois, ontológica, exatamente. Bruno, na área da prevenção, é possível... Vocês trabalham com as empresas para evitar que os crimes, que haja ilícitos fiscais, para não dizer crimes, ilícitos fiscais, e também da área da concorrência, que é um bocado paralela aqui, não é? Quer dizer, pelo menos também dá processos de crime. Não tanto, porque nós não temos um contacto tão próximo com os nossos clientes, ou seja, nós não acompanhamos o dia-a-dia do cliente. Apenas, enfim, aconselhamos o cliente quando o cliente vem ter connosco. Portanto, pode acontecer o cliente na sua prática diária, voluntariamente, efetuar algo. Parecer, sim. Não, estou a dizer o cliente pode, consciente ou inconscientemente, praticar um ilícito criminal, mas como nós não fazemos um acompanhamento cotidiano dos nossos clientes, é mais quando ele vem ter connosco, por vezes não nos apercebemos dessas situações. Não é? Mas pois, só quando instala o problema é que são chamados. Portanto, não há uma espécie de prática de advocacia preventiva. Nesse sentido, não. Não. Mesmo da parte criminal. Também não.
Não, Não, a porque parte vocês criminal só tem- têm tempo para tratar dos crimes que já por foram acaso declarados. não é, não, Não é verdade? não é inteiramente verdade. Hoje em dia há enfim, uma consciência do risco e da gestão que é preciso fazer do risco e do risco criminal. O que é para mim o risco criminal numa organização moderna em Portugal? Não é o risco de se praticar um crime. É o risco de um determinado comportamento poder ser visto ou instrumentalizado Como crime. como crime. Não é o risco de se praticar um crime, porque a maior parte, enfim, a maior parte, para não dizer todos, dos clientes habitualmente não praticam crimes. Nas organizações, pelo menos nas organizações de maior dimensão e mais complexas, ninguém se senta à mesa a dizer vamos lá praticar um crime. Isto não funciona desta forma. Agora, que há cada vez mais necessidade da prevenção neste sentido de consciencialização sobre os riscos, e os riscos não são só jurídicos, jurídico-criminais, esses serão até se calhar os mais, aqueles que podemos desvalorizar mais porque, enfim, como digo, não tenho conhecimento, nunca tive um cliente que veio perguntar se isto era crime ou não, se podia praticar este comportamento ou não. Agora, se determinado tipo de realidades deve ou não ser avaliada da perspectiva, se de hoje para amanhã pode ser considerada, vista como tendo uma repercussão fiscal e, portanto, poder ser instrumentalizada como um ilícito criminal, e sim. E isso, hoje em dia, enfim, em várias realidades, temos os planos de prevenção da corrupção, os planos de prevenção do branqueamento de capitais, toda a temática do ESG por aí fora. Hoje em dia nós já fazemos bastante trabalho preventivo. É óbvio, como o Bruno está a dizer, não é no fiscal, quando se está a discutir se pode fazer a operação assim ou desta forma, é diferente, mas nós no contacto que temos com os clientes temos muito esse trabalho, ou temos cada vez mais esse trabalho da prevenção do ilícito lato sensu, se quiser. Mas depois, o Estado, quando utiliza o processo de crime para cobrar, quer dizer, utiliza o processo de crime, ninguém diz que, ninguém confessa que é para cobrar, mas a verdade é que, por exemplo, a Operação Furacão, que foi das maiores, quase todos os casos não chegaram a ir a julgamento, foram arquivados, não, foram suspensos os respectivos processos. E depois arquivado. Não se importavam de explicar para os contribuintes, para advogados não é preciso, mas para os contribuintes, como é que isto acontece e porque é que isto acontece, o que é que a lei estabelece. Vamos lá ver. Eu também sou contribuinte. Eu sei, por isso mesmo, de uma forma simples. Acho que toda a gente que não paga imposto deve pagar. Toda a gente que fugir propositadamente ao imposto deve ser, pelo menos, julgado eventualmente por um crime de fraude fiscal. O que se passou na Operação Furacão, enfim, eu tenho que ter algum cuidado. Tive vários processos na Operação Furacão. Mas todos os criminalistas bons Um bocadinho portugueses difícil. tiveram. Mas podemos falar, porque acho que E já passaram muitos anos, Já devia-se passaram refletir sobre isso. o que se passou na Operação Furacão, a mim parece-me foi um resultado sensato. Ou seja, no fundo, aquilo que podemos ver para trás, houve um conjunto de entidades financeiras que ofereceram um determinado tipo de serviços, muitas empresas utilizaram esses serviços e acabaram por vir a ter uma investigação tributária ou criminal. Quando, em sede de processo de crime, houve, como é público, o recurso à figura da suspensão provisória do processo. Figura essa que tem vindo a ser menos aplicada, é uma solução de diversidade, como nós a chamamos. Parece-me uma solução inteligente. O que é esta solução? Esta solução, no fundo, implica que o agente, ou o arguido, se quiser, seja confrontado. É uma alternativa. Esta é uma solução, é uma alternativa à acusação e não ao arquivamento. É uma solução em que, durante um período máximo de 2 anos, o processo de crime é suspenso, são impostas condições ou injunções ao arguido, que o arguido tem que cumprir, e se, passados esses 2 anos, estas injunções forem cumpridas, o processo é arquivado. É arquivado sem ficar a constar no registro criminal. Fica arquivado, o que é o único efeito é que o arguido não pode beneficiar de uma suspensão provisória do processo pela prática do mesmo crime. Mas de outro pode. De outra natureza. De outra natureza. Pronto. Isto é uma solução inteligente. Enfim, é uma reflexão maior. Não,
Sim. não quero maçar aqui com essa discussão, é uma reflexão maior, mas o que é que nós queremos fazer? Estava na altura, na Operação Furacão, salvo erro, entre 10% a 15% do PIB português. Estavam envolvidos na Operação Furacão. O que é que se vai fazer? Prende-se toda a gente, é isso que nós, enquanto comunidade, queremos, é prender toda a gente. É uma pergunta a fazer ao Ministério Público. O Ministério Público responderá: não, nós atuamos de acordo com o princípio da legalidade e, portanto, temos que acusar quem quer que seja. Mas esta solução da suspensão provisória do processo é uma solução que faz muitíssimo sentido. Foi uma pena nas reformas mais recentes do processo penal não se ter alargado o âmbito de aplicação desta solução, porque esta solução só é aplicável a crimes com pena máxima abstrata de 5 anos. Durante alguns anos, enfim, quer nós, advogados, quer o Ministério Público, quer juízes, admitiam algumas interpretações das normas que permitiam alargar o âmbito da aplicação desta figura. Isto tem vindo a ser restringido, sobretudo com uma circular da Procuradoria-Geral da República que pugna para um dado entendimento que limita o âmbito de aplicação desta medida. Mas eu acho que isto é uma medida inteligente. O que é que aconteceu, ou o que é que acontece quando há suspensões provisórias na criminalidade tributária? Acontece que uma das injunções típicas é o arguido pagar o tributo em falta, não é? Pagar o imposto em falta, muitas vezes com juros ou até com montantes equivalentes às coimas. Parece-me que é uma solução, enfim, de compromisso inteligente que realiza os fins da justiça penal, não é? Em princípio, o arguido, sobretudo se for fundo no bolso, não volta a praticar o mesmo tipo de ilícito. Lá está, um ilícito que numas circunstâncias pode ser tributário, noutras passa a ser criminal. Esse é que é o meu ponto. Mas esta é uma solução de diversidade que eu acho que faz todo o sentido e acho que devia ser de aplicação alargada, sob pena qualquer questão fiscal complexa. A autoridade tributária entende. Houve aqui um abuso. Pode entender, pode fazer essas correções hoje em dia. Mas de repente esse abuso já não é resolvido em sede tributária, é resolvido em crime. O que é que vamos fazer? Pomos as pessoas todas na prisão? Ocupamos o sistema de justiça até ao fim, julgamento, recursos, por aí fora, com estes casos que se podiam resolver ou em sede tributária ou de uma forma mais simples. Eu acho que esta figura faz todo o sentido. Pois, isso é verdade relativamente à suspensão provisória do processo nesses casos. Agora, nos casos Vou contar aqui uma história que é numa dessas operações vi uma situação em que, portanto, o arguido foi determinado uma injunção, mas que não correspondia ao imposto supostamente em falta. Ele cumpriu a injunção e, passados uns tempos, recebe uma folhinha da AT a dizer: no inquérito de crime apurou-se que havia X de imposto em falta, pague lá o imposto. Mas isto não é uma liquidação de imposto, portanto não se pode defender, tem que pagar, e se não pagar, leva a compensação fiscal. Ponto final. E como é que isso acabou? Ainda não acabou? Não acabou, claro. Até que é pena, queria saber o fim. Mas é estranho uma liquidação que não é uma liquidação, não é? Como é que eles justificavam não haver liquidação? Eles dizem, isto foi o que se apurou isto é o que está no processo de crime. E, portanto, é como se o processo de crime fizesse uma liquidação. Fosse uma espécie de uma liquidação. Mais uma vez, sem o contribuinte poder demonstrar as razões pelas quais não concorda. Então, quando isso ficar resolvido depois, Bruno, se faz favor, deixe que seja público. Não é quem é o cliente, qual é a solução. Porque é um problema interessante. Outro problema interessante, que era o que eu lhes ia colocar, é o da utilização do processo de crime tributário para combater a corrupção. É como tem sido para outras coisas. O Al Capone, por exemplo, só foi condenado, salvo erro, por crimes tributários. E aqui em Portugal, estou-me a lembrar assim de repente, por exemplo, a Operação Marquês, que era um mega processo, aparentemente acaba por ser um processo em que há apenas
crimes tributários e, eventualmente, falsificação de documentos. Como é que veem a utilização do processo de crime tributário para condenar os casos de corrupção que não se consegue provar? Enfim, eu não vejo isso assim. Eu vejo que se há suspeitas de um determinado tipo de crime, elas têm que ser investigadas. Acho que as pessoas têm que perceber que a corrupção, eu percebo que há esta obsessão com a corrupção, mas as pessoas têm que perceber que normalmente quando se investiga a corrupção já ocorreu, não é? Portanto, investigar a corrupção ou os corruptores ativos e passivos Confessam? assinaram um acordo ou escreveram e-mails, pode acontecer, mas ou não eram pessoas muito avisadas, ou então é difícil investigar uma coisa que ocorreu 10 ou 15 ou 20 anos antes e conseguir prová-la. É verdade que em certos casos se consegue através da chamada prova indireta chegar lá, mas não é fácil. E, portanto, a investigação da criminalidade fiscal nesse sentido, ou nesse tipo de processos, é mais fácil porque, enfim, se consegue demonstrar, é relativamente simples ao Ministério Público conseguir demonstrar que houve um determinado acréscimo patrimonial na esfera do arguido, que esses rendimentos não foram declarados e, portanto, não tendo sido declarados, há em princípio fraude fiscal. Portanto, eu não vejo nem quero acreditar que os crimes tributários sejam instrumentais de algo mais. Acho que o que acontece é uma questão de lógica. É muito mais fácil, à partida, provar um crime fiscal. E agora já não estamos a falar daquela fiscalidade complexa que eu falava há pouco. Estamos a falar de uma fiscalidade mais evidente, não é? Eu recebi e não declarei. Pronto. E, portanto, parece-me que a corrupção é difícil de investigar, sobretudo quando ela ocorre ex post. Eu acho que mais que difícil de investigar, é difícil de provar. Mas há uma opção, estamos a chegar lá perto, que é pôr toda a gente sob escuta. Tudo o que é. Não, mas mesmo que é decisor mesmo público estando sob escuta, 5 anos sob escuta, às vezes não se consegue. Pronto, mas de facto, mas quando se tem estas discussões, é preciso perceber a dificuldade que o Ministério Público e as polícias têm, que acho que é natural, não é, não prende, quer dizer, vivemos num Estado de Direito, eu posso achar que uma determinada pessoa é corrupta, tenho esse direito de achar para mim isso. Agora, isto, de acordo com o processo penal, há um conjunto de garantias e de passos que têm que ser seguidos, designadamente quanto à validade da prova, para se chegar a um resultado válido. Não é porque se acha ou está-se mesmo a ver que aquela pessoa é corrupta. Portanto, se não se consegue apanhar a corrupção ex post, por causa destas razões que para mim são sagradas, não é? Haver um processo de crime de acordo com princípios do Estado de Direito Democrático é sagrado. Se não se consegue, tem que se trabalhar aonde? Na prevenção. Temos de discutir, porventura, se as polícias têm todos os meios para investigar. E que educar as pessoas. Temos, sobretudo, de trabalhar na prevenção. E a prevenção começa na educação, por exemplo. Para dar um exemplo. As pessoas, a média do cidadão, porventura, desconhece que acelerar um dado processo, um dado procedimento público, já pode ser um ato ilícito. E, portanto, é juntar a isso um presente ou uma suspeita de um presente. Mas às vezes também se cria o oposto. Olha uma história. Eu, no outro dia, fiquei sem chaves de casa e telefonei para um chaveiro a pedir se podia ir ajudar-me a mudar a fechadura. E ele disse, minha senhora, isto só daqui a 3 dias. E eu disse, mas eu não posso entrar em casa só daqui a 3 dias, não há maneira de eu pagar uma urgência. Ele disse, a senhora quer me corromper? Eu disse, não, eu não queria corromper, só queria entrar em casa. Mas quer dizer, às tantas as pessoas já acham que tudo é corrupção também. Cria-se aquela coisa de nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, a corrupção é um crime, mas é como tantos outros, não é? É preciso que as pessoas tenham consciência de que é crime, mas que é só quando é corrupção, não é quando a gente quer pagar mais por um serviço, desde que não seja público, não é? Porque se for público já pode, público já é mais pode ser. complicado. Pois é, exatamente.
E então, relativamente ao Al Capone e à corrupção, estamos falados. E quanto à vossa percepção sobre o aumento dos procedimentos por crime tributário, a vossa percepção é de que é muito grande? Eu andei à procura de estatísticas, confesso, e as últimas estatísticas oficiais que encontrei são relativas a 2007, 2008 e 2009 dos crimes tributários. E, mesmo assim, fiquei admiradíssima com a quantidade de arguidos, com os milhares de arguidos que havia em cada ano. Claro que não sei os resultados dos processos, não é? Porque isto é feito pelo DCAP. Pronto, pode haver também aí crimes diferentes, Sim, e há. eles ligados com insolvências. Não, eles têm fraude fiscal, por exemplo, em 2007, fraude fiscal, 222 crimes, investigações abertas. Fraude fiscal com faturas falsas, não tenho nenhuma à frente. Fraude fiscal qualificada, 119. Abuso de confiança fiscal, 1498. Abuso de confiança fiscal até 25 mil euros, 48. E abuso de confiança fiscal superior a 25 mil euros, 29. Portanto, isto dá um total de 1916 processos, processos não arguidos, porque isto era número de arguidos, portanto, e os processos normalmente têm mais do que um arguido, portanto não é rigoroso o que eu estava a dizer, isto é número de arguidos. Mas quer dizer, isto é em 2007, portanto, em 2023 teremos o quê? Em 2007 o inspetor de Braga, da Autoridade Tributária de Braga, estava acabado de se instalar aqui no DCAP. De lá para cá já deve ter conseguido olear a máquina. Tem ideia de quais são as estatísticas? Não tenho. Nem pelos seus honorários? Não, que enfim, não. Não, porque depois tocava mais os honorários do Tiago. Sim, acho que pode haver uma relação mais direta entre o nível da fiscalidade e depois a fuga aos impostos. Não é? Os impostos não param de subir. Logo, naturalmente, que a tendência ou vontade dos contribuintes fugirem ao seu pagamento ou tentarem evitar é presumivelmente maior. Pois. E as modas nas fugas fiscais, nas evasões, quer dizer, eu não quero chamar-lhe crimes, porque às vezes não são crimes, outras vezes são, às vezes passam a ser crimes depois de começarem a ser praticados, quando o fisco percebe que foi inventado um novo esquema, então criminaliza. Como é que essas modas aparecem? Porque os clientes... É como os offshores, agora não há offshores, quer dizer, estão muito mal vistas, não é? Existir ainda existem, mas estão muito mal vistas. Mas há sociedades em Inglaterra e na Holanda, pelo menos que eu saiba, mas se calhar há mais até, que funcionam como se fossem offshores. Tem o beneficiário efetivo, o beneficiário final está dificilmente identificável. Sim, E pronto, isso já foi mais assim, não é? Até a primeira década deste século havia um paradigma que era administrações fiscais não comunicavam entre si. Depois houve uma verdadeira revolução, muito graças aos trabalhos da OCDE, e foram feitas uma série de convenções internacionais que passaram a permitir, até a incentivar o intercâmbio de informações. E a opacidade deu lugar à transparência. Portanto, hoje em dia é muito mais difícil esse tipo de criminalidade, que era aquela ideia das vezes da Suíça, não é? A falsa Suíça, onde se escondia, onde havia o segredo bancário, portanto as pessoas estavam protegidas. Isso em grande medida acabou e por isso essa criminalidade que no fundo consistia na evasão, escondendo o dinheiro em offshores, eu julgo que tende a acabar porque facilmente
a administração fiscal portuguesa pode ir falar para a administração fiscal de uma dessas offshore e eles estão obrigados a investigarem e a dar a informação que têm. Isso é verdade, mas o que se verifica internamente cá em Portugal, mudando agora um bocadinho de âmbito para um mais particular, é que você vê o compliance dos bancos ter imenso cuidado com uma transferência que eu, pobre contribuinte, recebo ou faça de 15 mil euros ou 16 mil euros e ter imensos problemas com isso, mas depois vê, vamos supor, quem? Assim, uma figura inventada. Imagine que há uma princesa africana que tem imenso dinheiro, a rodos. Essa pode comprar empresas em Portugal fazendo as transferências sem ser investigada a proveniência do dinheiro. E, portanto, isso é, verdadeiramente, estamos a entrar no compliance, já é especialista, e a ideia que eu tenho é que tanto é escrutinado a sua transferência de 15 mil euros como a transferência da princesa de bilhões, que seja. É, Essa é a mesmo. ideia que eu tenho. Eu não Compliance é sei. cego, compliance dos bancos é cego, por vezes É. exagerado. Eu acho que eles exageram nas coisas pequenas, mas nas grandes dá-me a ideia que trabalham de menos. Por exemplo, um caso concreto, um caso imaginado outra vez, de uma princesa africana que compra uma participação enorme numa empresa pública portuguesa. Quem a vende é o Estado português. Os responsáveis pelo Estado português não são responsáveis pelo branqueamento quando essa princesa veio a ser julgada? Matéria criminal. Tiago, Não, eu não vou falar Eu não? de casos concretos ou hipotéticos, mas vamos lá ver. Mas o que é importante? É importante perceber isto, os bancos. É acho que é importante. Os bancos estão sujeitos a uma legislação, eu diria, pesada em termos de Rigorosa. prevenção do branqueamento de capitais. E, portanto, há um esforço enorme que os bancos estão a fazer para responderem à aplicação dessas normas, que não são essas normas, muitas vezes não dizem o banco tem que fazer A, B ou C, não é? Tem que prevenir operações suspeitas, pois vamos lá saber o que é uma operação suspeita, por aí fora. Então o que é que os bancos estão a fazer? Estão a criar malhas, chamemos assim, filtros, para, com base em determinado tipo de critérios, detectarem operações que possam ser suspeitas. Isto é feito como? É feito com base em critérios que vão sendo construídos e alimentados pela experiência. Portanto, imagine, pode ser pelo valor, pode ser pela proveniência, o país de proveniência do dinheiro, enfim. Invulgar, até típica, não é? Sim. Muitas vezes nós somos chamados a justificar de onde é que veio este dinheiro, a proveniência deste dinheiro. Eu não diria, já agora, ainda sem entrar em casos concretos ou hipotéticos, eu não diria que isso funciona no pequeno e não funciona no grande. A nossa percepção é que estamos a falar, ou estamos habituados a ler nas notícias, casos de milhões que têm quantos anos? 10, 15, Sim. 15 anos, e portanto, na altura, a legislação da prevenção do branqueamento Obrigado. não era tão sofisticada e outro tipo de normativos da própria regulação bancária não eram tão sofisticados e, portanto, coisas que se faziam, todos nós temos essa experiência, não é? Fazíamos uma transferência, quem é que anda hoje em dia com dinheiro? Aliás, hoje em Pouca dia gente anda com o dinheiro vivo, não é? quase ninguém É mau sabe. sinal, aliás, é mau sinal. Quase ninguém sabe que não se pode pagar mais do que 5 mil euros ou 6 mil euros em dinheiro. Pronto, E é portanto, proibido, não é? a Não sei se é realidade- crime, mas é ilícito. Daqui a uns anos, se calhar, ainda está aqui a perguntar-nos porque é que houve fraudes milionárias através da internet. Não foi porque se tenha sido incapaz de ter essas fraudes, foi porque a própria realidade anda sempre mais à frente que o direito, sempre. Pois é. E, portanto, a realidade, quando toca à tecnologia, está hoje o gap entre o direito e a realidade, quando está a tecnologia envolvida, é enorme, hoje em dia.
E, portanto, nós estamos a verificar agora, começamos a ver, todos nós já lemos notícias sobre isso, não é tão sonante, porque não é uma pessoa, aliás, raramente se descobre quem é, mas começa a existir muitas fraudes através da internet ou através de meios digitais e a legislação ainda não está lá. Vai-se Pois, ainda por cima, aproximando. quando se criam moedas, como os bitcoins e etc., e uma data de outras moedas, Lá está, que não tem em si mal nenhum, não é? É como tudo, ou quase tudo na vida, depende do uso que se dá. A Bitcoin não é por natureza algo menos positiva, pelo contrário, até pode ser algo positivo, mas é um bom exemplo de como é que se estar alerta. Eu fiz um ganho grande com criptomoedas. Tenho de declarar, não tenho de declarar? tem que declarar, não é? Pronto, mas Mas se espero se que calhar é tenha uma que declarar. tentação para algumas. Isso é melhor Não o Bruno declarar. responder. Mas é uma tentação, se calhar, para algumas pessoas pensar que um dinheiro que nunca viu, não é? Aquela coisa física, que nem sequer está na conta do banco, até dado momento, se calhar não tem que declarar. Sim, mas provavelmente a maior parte das pessoas Daqui a não uns anos declara. vamos ver se não estamos aqui a falar sobre esse tipo. Declara. Mas o que sim, mas Não as sei. pessoas que vêm ter connosco são pessoas que querem declarar. Pois, claro, mas também é verdade que são os grandes investidores, não é? Eu digo os pequenos investidores, é que não estou a ver. Quer dizer, eu nunca investi em bitcoins, mas se eu investisse tipo 500 euros, não me lembraria de ir declarar os rendimentos. Não mesmo, não tinha sequer noção que estava a cometer um ilícito. Espera Mas agora já se Espero que- agora já se que a lembra. autoridade Próximo- tributária próximo não não, esteja a ouvir. Não, mas também eu não tenho dinheiro para isto, portanto não faz mal, está tudo bem. Bom, meus senhores, não sei se faltou alguma pergunta importante. Eu acho que esta conversa foi muito interessante e muito produtiva. Espero que a vossa parceria continue por muitos anos, mas que tenham menos clientes, se Deus quiser, que haverá mais garantias dos contribuintes. E obrigada por estarem connosco. Muito obrigado. É, é.